Olá, agora chegou o momento de você planejar, definir claramente quais são as ações que você precisa fazer para alcançar aquela meta. E para isso, eu uso a ferramenta da pirâmide de plano de ação. É uma ferramenta de coaching que eu associei com a metodologia muito utilizada no Google, chamada OKR. Você já vai entender como ela funciona. Para isso, você precisa acessar aqui no anexo dessa aula e baixar essa ferramenta para você preencher. Com a ferramenta em mãos, primeira etapa, você vai escrever aquela meta que você colocou ontem no papel. Aqui tem o campo para você preencher o S, o M, o A, o R e o T para reforçar esse exercício que é tão importante. Você só consegue fazer um bom plano de ação quando a sua meta está clara e completa. Então não adianta só colocar aumentar o meu faturamento em 20%. Isso não é uma meta clara, ok? Você precisa definir de forma bem específica. Aumentar as vendas em 20%, vendendo os meus produtos cosméticos na minha loja e garantindo uma margem de lucro de 10% com uma equipe motivada e engajada. No M você coloca o faturamento e o lucro que você tem que ter, a distribuição de lucro para os sócios, qual é o valor dessa distribuição. Então preenche como eu falei. Se você ficar com dúvida, você pode voltar no desafio de ontem e ir lá reassistir para complementar e escrever aqui, ok? Uma vez feita essa etapa, a grande pergunta é: quais são os 3 pilares mais importantes que você tem que cuidar para garantir que você vai atingir essa meta? Eu vou trazer aqui um exemplo, inclusive, que grande parte das pirâmides relacionadas a aumento de faturamento, a crescimento da empresa, a gente consegue utilizar e que funciona muito bem, que talvez seja seu caso. Um dos pilares, marketing e divulgação. É fundamental as pessoas conhecerem a minha empresa. Se eu não tiver marketing, se eu não tiver divulgação, se eu não falar sobre a minha empresa, se os meus clientes não recomendarem a minha empresa, dificilmente as pessoas vão chegar até mim. Então, o primeiro pilar pode ser marketing e divulgação. Um outro pilar é só fazer marketing e divulgação. A gente faz um monte de trabalho nas redes sociais, faz propagandas, mas se você não concretizar as vendas, não adianta nada. Você pode ficar muito conhecido, mas sem dinheiro no bolso, e a sua empresa vai quebrar. Então, o segundo pilar, um pilar muito importante, é o pilar de vendas, que é quando você transforma aquela pessoa, potencial cliente, em um cliente que efetivamente pagou para você, ok? E um terceiro pilar, para garantir que você vai ter lucro. Tem muita empresa que vende bastante, mas que não tem um bom trabalho administrativo e de controle de custo e acaba ficando com uma empresa no prejuízo. Não adianta nada você ser muito conhecido, vender bastante e ter prejuízo. Então, um terceiro pilar, ele pode se chamar controle de custo, acompanhamento administrativo financeiro, acompanhamento de indicadores. Ok? Esses são 3 exemplos. Vou trazer aqui também um outro exemplo caso você queira abrir a sua empresa, está começando o seu negócio. Então, quais são esses 3 pilares? Um dos pilares é preparar a estrutura física que você vai precisar ter. Mesmo que você não vá ter uma loja, que você vai trabalhar em casa, por exemplo, no e-commerce, você tem que ter um computador, você tem que ter um estoque, você tem que ter fornecedores. Então você tem toda uma estrutura para preparar para esse negócio, certo? Além disso, você tem que fazer um plano de branding, de marketing, de divulgação, qual vai ser o nome da empresa, o logotipo e toda a comunicação da sua empresa, como é que você vai chegar e se apresentar ao mercado. E um terceiro pilar que pode ser a inauguração.
processo em si da inauguração do seu negócio. Então é preparar a festa, é trazer os convidados, é garantir que você tenha aí um start que faça barulho na sua região e muitas pessoas conheçam o seu negócio, que já é uma forma de você começar a vender. Então esses são dois exemplos diferentes. Você tem que ver qual que se encaixa melhor na sua situação, ok? Uma vez definida a meta, definidos os 3 pilares que vão garantir que você vai atingir essa meta, chegou a hora de definir 3 ações específicas que você precisa fazer para garantir que você vai cumprir o resultado necessário naquele pilar. Então vamos usar o exemplo da empresa que quer aumentar o seu faturamento, onde o primeiro pilar é marketing e divulgação. Então, uma primeira ação pode ser intensificar a divulgação através das redes sociais, postando diariamente no Facebook e no Instagram, que são as redes sociais que eu escolhi. Um outro ponto é definir claramente a persona, a pessoa que eu quero atender, para saber que tipo de comunicação eu vou usar para falar com essas pessoas. E a terceira pode ser fazer anúncios patrocinados no Google AdWords e outras ferramentas que o Google oferece. Então, são 3 ações específicas e vai ficar melhor ainda se você puser uma data para concluir cada uma delas. A mesma coisa você vai fazer para o pilar de vendas. Então, por exemplo, contratar uma equipe de vendas, garantir que cada vendedor faça 10 visitas por semana e envie 5 propostas para fechar 2. Fazer follow-up das propostas para garantir um fechamento de 50% das propostas enviadas. Então, essas são 3 ações específicas. E no terceiro pilar, controle de custos e administração financeira. Então, criar um demonstrativo de resultados a ser preenchido uma vez no final do mês. Criar um fluxo de caixa onde eu vou projetar nos próximos 30 dias o que eu vou ter de entrada de dinheiro e o que eu tenho para pagar. E acompanhar, fazer um orçamento de quanto eu tenho que gastar em cada uma das despesas para garantir que eu vou manter a margem de 10%, que é aquilo que eu busquei definir ali na minha meta. Legal? Ficou claro? Então, mãos à obra. É importante você preencher. A ferramenta ela ajuda bastante, porque ela vai direcionando um passo a passo para ficar mais fácil. Preencha e se você quiser pode compartilhar aqui nos comentários embaixo ou deixar qualquer dúvida e pergunta e a gente se vê amanhã.